Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos ao olhadinha que nós temos para hoje? Então, nossa aula 28, nossa aula de revisão e avaliação. Vamos para a nossa aula? Vamos iniciar a nossa revisão falando aí de um verbo modal, um verbo que nós utilizamos bastante, né? Nós também falamos aí bastante sobre os verbos modais, quais são as suas situações de uso e como eles são utilizados. Nesse caso aqui, né, desse verbo modal, o can, eu vou utilizar para algumas situações, mas a mais que a gente mais utiliza assim é o para pedido, né, request, para fazer pedido. Então, eu utilizo esse verbo modal para fazer pedido, dentre outras situações. O que nós mais utilizamos, eu acho, seria para fazer pedidos. Para que nós utilizamos? Em termos simples, nós utilizamos esse verbo modal para transformar a minha fala, que poderia ser rude, ou, digamos assim, uma fala menos polida, né, para uma fala aí mais educada, em que o meu interlocutor compreenda e se sinta ali inteirado, né, que se sinta privilegiado de estar conversando, de estar me ouvindo. Então, tem sempre escolhas a serem feitas, né? Eu posso ser um pouco mais direto e corro risco de ser rude, ou então eu posso utilizar os verbos modais e assim eu corro menos risco de parecer rude. Tem as palavrinhas mágicas que nós utilizamos, né? Por exemplo, please, que vai quebrar qualquer mal entendido, tá? Ele vai transformar a nossa fala em uma fala mais educada, mais agradável. Chama atenção também para o ambiente. Quando eu estou falando com os meus colegas, por exemplo, não há problema nenhum em dar comandos, utilizar verbos no imperativo, dar ordens, porque é uma linguagem comum ali. A depender da situação e do contexto onde você está inserido, você deve tomar mais cuidado. Esse aqui, gente, é um exemplo. Olha só essa situação aqui que nós vamos ver agora. Olha só. Waitress, come here. Olha só, o personagem disse assim, ó. Garçom, garçonete está chamando, né? Quem está ali na vez para atender. Waitress é garçonete. Ou poderia ser waiter, garçom. Então ela perguntou assim, pode vir aqui? Come here. Já é uma ordem, já é uma coisa meio ruim, né? Ela poderia ter dado boa noite, se fosse a noite. Poderia ter dado boa tarde, se fosse a tarde, né? Então ela já chamou, já interpelou ali o garçom, né? O atendente, nesse caso a garçonete. Ela já interpelou de uma forma mais direta. Isso pareceu um pouco rude, tá? Então ela perguntou assim, waitress, come here. Garçonete, né? Vem aqui. A palavrinha come here é vem aqui, eu tô dando ordem, tô dando um comando, tô utilizando um verbo no imperativo. Agora, como se trata de um ambiente onde a educação deve prevalecer, eu falaria exatamente essa fala para ela. Lembre-se que ela interpelou de uma forma mais rude, mas eu vou tentar conversar com ela de uma forma mais educada, como deve ser. Eu vou perguntar para ela assim, ó. May I take your order? Eu posso tirar, né, fazer o seu pedido? Repare que eu utilizei assim, ó. May I take your order? Eu não disse boa noite, porque ela não disse boa noite, ela não disse boa tarde, eu também não disse. Então, só cheguei para ela e perguntei, eu posso fazer o seu pedido? Repare que eu mantive ali uma certa educação, até porque eu utilizei um verbo modal, um outro verbo modal, que nesse caso aqui é may, tá certo? Agora ela vai continuar falando. Vamos analisar o que ela fala de errado aqui. Olha só. Yes, I want a pepperoni pizza. Ela disse assim, ó, calma aí a nossa personagem. A primeira personagem disse assim, eu quero uma pizza de pepperoni. Olha só, preste atenção nessa fala. Eu quero, I want. Eu quero, ela está dando ordem, isso não é legal. Ela deveria utilizar um verbo modal nesse caso, para parecer um pouco mais educada e não tão rude. A outra personagem falou isso aqui, olha só. I want some salad. Eu quero uma salada. Essa personagem quer pizza e ela disse assim, I want a pepperoni pizza. Eu quero uma pizza de pepperoni. A outra lá falou simplesmente, I want some salad. Eu quero salada. Elas estão dando ordens, estão falando da forma imperativa. Isso não é legal, não parece educado. Então, a gente deve evitar esse tipo de fala, né? Nos dirigir a outra pessoa, utilizando, então, esse palavreado.
Vou mostrar para vocês agora esse mesmo diálogo e pontuando aí exatamente o que tem de errado. Ela falou, ela cometeu erro gramatical, ela cometeu erro na comunicação? Não. Ela falou como garçom ou qualquer atendente compreenderia o que ela falou. No entanto, a forma como que ela se direcionou ao garçom é que está errada, não está apropriada para o ambiente. Ninguém gosta de ser mandado, né, de ser pedido, né, de ser obrigado a falar alguma coisa. Nessa mesma fala aqui, eu poderia dizer assim para ela: Am I, sou eu your slave now? Eu sou seu escravo agora? Repare, ela não foi educada e eu poderia encerrar a nossa conversa aqui, né, depois do pedido, falar exatamente assim, porque ela ordenou. Uma, eu quero pizza, e a outra, eu quero salada. Elas foram diretas demais, pareceram rude, e eu poderia encerrar essa minha fala dizendo assim: Am I your slave now? Eu sou sua escrava agora? Eu sou escrava de vocês agora? Claro que no ambiente real isso não poderia, não deveria falar dessa forma, ainda que a conversa viesse errada, que os nossos clientes fossem um pouco rudes. Vamos ver o que tem de errado nesse diálogo aqui agora. Lembrando que nós utilizamos o verbo modal can para request, pedido. Olha só, nós temos esse passo a passo aqui dessa conversa. Então ela chama assim, ó. Waitress, garçonete, come here, vem aqui. Ela está dando uma ordem, isso não é legal. Aí a outra personagem, good evening, ela poderia falar, né? A mesma personagem, Júlia, que ela poderia falar dessa forma, ao invés de garçonete, vem aqui, ela poderia começar good evening, chamando a atenção ali do atendente. Aí, good evening, ma'am. Aqui mudaria, gente, a conversa. Aí, né, a pessoa que estivesse atendendo, né, diria assim, good evening, boa noite, ma'am, madame, né, abreviação de madame, senhorita. May I take your order? Posso tirar o seu pedido, fazer o seu pedido? A Dani respondeu, I want pepperoni pizza. Ela falou bem direto, eu quero, ela está dando ordem, não é legal. Ela poderia falar assim, de outra forma. Yes, sim. Can I have a pepperoni pizza, please? Eu posso fazer o pedido de uma pizza, ou então eu posso pedir uma pizza de pepperoni? Please, olha a palavrinha mágica aqui no final, para fechar bem a pergunta. Né? Ela disse assim, eu posso pedir uma pizza de pepperoni? É uma forma mais educada, porque ela utilizou o can, tá? E aqui ela repetiu please, que é uma palavrinha mágica. E a Júlia disse assim na primeira, I want some salad. Eu quero salada, também dando ordem. Como que ela poderia falar? Can I have some salad, please? Eu posso, olha só, o can sendo utilizado. Eu posso pedir salada, por favor? E a palavrinha mágica aqui, please, que vai quebrar qualquer mal entendido. Aí eu encerraria a pergunta, né, a fala, sure, claro, com certeza, ao invés de perguntar para elas se eu era escravo delas, eu poderia responder então com sure. Agora eu vou adentrar então nos verbos modais. O que é modal verbs? Modal verbs, então, é um tipo de verbo que utiliza em algumas situações. São verbos auxiliares, tá? Nunca são verbos principais, que são utilizados para indicar modalidade, isso é, probabilidade, capacidade, permissão, pedidos, entre outros. Isso diz respeito aos verbos modais de modo geral. Diferentemente dos verbos comuns, aqueles que indicam ação, eles não mudam de forma de acordo com o sujeito e sempre são seguidos pela forma base do verbo principal. Aqui uma informação importante. O verbo modal ele nunca vai alterar, né, a sua grafia, a sua forma, independente do sujeito o qual ele esteja conectado ali. Tá? Ele nunca vai flexionar como os outros verbos fazem. Tá? Ele vai sempre manter a sua forma. O can vai ser sempre can, o could vai ser sempre could, may. Todos os verbos modais permanecerão sempre da mesma forma. E ele vai exigir que na sequência tenha o verbo principal na sua forma de infinitivo, ou seja, naquela forma em que ele não foi conjugado ainda, tá? Seguindo ainda com o modal can, né? Então nós já falamos de modo geral dos verbos, vamos ver o verbo modal can. Modal can, o verbo modal então para pedido, requests. Nós temos a seguinte frase aqui. Hey Solomon, lend me some money. Ele está sendo rude aqui, né, gente? Olha só. Ei, Solomon, me empresta, lend me dê emprestado, né? Empreste-me dinheiro. Ele está sendo rude. Qual é a resposta óbvia aqui? Que ele poderia dizer? Hey, Pedro, no.
Hey, Pedro. No. Então, a resposta mais óbvia, não. Não impresso. Por quê? Ele foi rude, por que eu seria educado com ele? Agora eu poderia pedir dessa forma aqui, ó. Ele poderia pedir dessa forma. Hey, Solomon, can you lend me some money? Você pode me emprestar dinheiro? Agora é mais polido, mais educado, polite. Hey, Solomon, can you lend me some money? Poderia ou pode emprestar dinheiro? Repare que está sendo mais educado, está se direcionando ao seu interlocutor de forma mais educada. E a resposta? Hey, Pedro, sure. Claro, com certeza. How much? Quanto? Repare que aqui a resposta já foi outra, porque a pergunta inicial foi bem feita, utilizando um verbo modal, e isso aí facilita, então, a troca ali de informação, a pessoa se sente acolhida na fala e vai ser polido, vai ser educado com você na medida em que você está sendo com ela. Verbo modal can agora sendo utilizado para pedidos, eu vou mostrar para vocês. Então, o verbo modal can é um verbo que eu utilizo, dentre outras situações, para fazer pedidos, requests. Olha só, primeira forma, open the window, abra a janela. Rude, direto, utilizando aí um comando, um verbo no imperativo, dando ordem. Eu poderia substituir por can you open the window, please? Você pode abrir a janela, por favor? É uma forma mais educada. E para fechar, né, para finalizar, eu utilizo então o please, por favor, né, que é uma palavra ali que vai facilitar bastante a comunicação. E claro, eu utilizei aqui no início o modal can, isso faz toda a diferença. Aqui rude, dando ordem, falando direto, e aqui mais educado, utilizando o verbo modal e a palavrinha ali que eu costumo chamar de palavrinha mágica, que é o please. Outro exemplo de como não falar, né, que vai parecer rude, em contraste aí com uma forma utilizando o modal can, que vai transformar a sua fala, o seu enunciado, numa forma mais educada, né? Então você vai parecer ali muito mais educado com o seu interlocutor. Give me my jacket. Rude. Ele está sendo direto demais, está dando ordem. Me dê, né, o alcance, dê-me a minha jaqueta. Ele está pedindo, está dando ordem, tá? Agora eu poderia substituir. Can you give me my jacket, please? Poderia me alcançar, me dar então a minha jaqueta? Por favor. O que mudou da primeira para a segunda? O modal can já muda ali a forma como que eu estou dirigindo ao meu interlocutor, fazendo esse pedido, e eu coloquei o please, que vai fechar ali com chave de ouro. Outro exemplo também de verbo modal, né, can, sendo utilizado aí para amenizar a forma rude de se comunicar. Olha só essa aqui, do it immediately, faça-o imediatamente, ou então faça isso imediatamente. É rude, eu estou sendo direto, eu estou utilizando um verbo na sua forma ali imperativa, que eu utilizo para dar ordens. Eu substituo, então, a primeira frase, que é rude, por can you do it immediately, please? Você pode fazer isso de maneira rápida, então imediatamente? Né? Embora quando, né, em todas as situações em que eu utilizo, faça imediatamente, a gente não tem muito espaço para pensar, né? Tem que ser feito naquele momento, então ele vai sempre ou quase sempre parecer um pouco mais rude, né? Um pouco mais forçado. Mas não tem, é uma palavra que existe, a depender da situação. Realmente, certas atividades, certas ações devem ser feitas imediatamente. Então, não tem outra forma de se falar. Mas quando eu utilizo o modal can, né, dentro da minha construção de frase, eu estou transformando a minha fala outrora rude numa fala mais amena, mais educada. E claro, nunca esqueça de colocar o please, tá? O please normalmente vem no final das frases, mas ele pode vir no meio também, né, a depender da construção. Mas ele sempre vai transformar a sua fala em uma fala mais educada, mais acolhedora, vai ser mais fácil de comunicar dessa forma. Outro exemplo. Come here, vem aqui. É rude, está dando uma ordem direta. Substitua por can you please come here? Pode, por favor, vir aqui? Olha aqui que eu falei sobre o please vir no meio. Ele veio no meio aqui, mas ele poderia ter vindo aqui no final também, sem problema. Aqui é uma escolha puramente de quem escreveu, de quem escolheu se comunicar dessa forma, tá? Ela entra ali no universo da estilística, que é um estilo individual de se comunicar, de escrever, nesse caso aqui, de escrever. Can you please come here? Poderia, por favor, vir aqui? Eu estou sendo mais educado e toda essa mudança, né, mais educada, eu devo à escolha do modal can. Tem outros verbos mais educados ainda, né? Mais educado é o caso de could, que nós também vamos ver. E também eu utilizei a palavrinha please. Quando eu utilizo a palavra please, qualquer que seja meu enunciado, a minha fala,
ela vai parecer mais educada. É o caso aqui, ó. Come here, please. Vem aqui, por favor. Né? Eu já dou uma amenizada, então, nessa perspectiva rude que a minha comunicação eventualmente possa ter. Sempre, na medida do possível, escolha os verbos modais para se comunicar com alguém. Nunca, ou na maioria das vezes, quando possível, evite esses comandos diretos, a não ser que seja um contexto com seus amigos, ali um contexto que permita isso, tá? No ambiente que nós acabamos de ver, né, de um restaurante, por exemplo, não é legal, não é bacana, nem aceitável você se dirigir a uma pessoa, né, o garçom ou quem está lhe atendendo, de forma direta e também dando ordens, assim, usando palavras do imperativo, isso não é legal, tá? Evite, utilize o verbo modal can. Ou could, que nós vamos ver ainda hoje, tá certo? Então, utilize o verbo modal para aparecer, para transformar a sua fala, né, o seu pedido de uma forma mais educada. Bem, nós falamos que o verbo modal can é utilizado para pedido, request, mas ele também é utilizado para isso aqui, olha só. Para falar de possibilidade ou impossibilidade, né? Quando eu coloco a minha frase na forma negativa, trata-se de uma impossibilidade. Nesse caso aqui, vamos iniciar falando de possibilidade, de modo geral. Olha os exemplos. Eu tenho aqui o seguinte exemplo. Anyone can become rich and famous if they know the right people. Uma fala aqui bem controversa, né? Qualquer um, a palavrinha anyone, qualquer um, ou todos, né? Mas nesse caso aqui, qualquer um, can be, pode se tornar, pode ficar rich. O verbo become, um verbo de ligação, né? Pode se tornar rico, and famous, e famoso, if they know the right people, se eles conhecerem as pessoas certas. Então, qualquer um pode se tornar rico se conhecer, né, a pessoa, né, ou conhecer as pessoas certas, ele pode se tornar rico. O que eu utilizei aqui é o can como possibilidade, tá? Então, o verbo modal can, ele indica, conforme nós já vimos, pedido e também possibilidade. Outro exemplo. Nós temos, então, learn a language can be a real challenge. Aprender uma língua pode ser um desafio real, um desafio verdadeiro, tá? Então, esse modal can, nesse contexto aqui, ó, ele está indicando possibilidade. Há essa possibilidade de ser um desafio verdadeiro, um desafio real, tá bom? Então, ele é utilizado para pedido e também para indicar aqui, nesse caso aqui, possibilidade. Tem mais ainda sobre o verbo modal can que nós vamos ver agora. Quais situações, então? Para expressar possibilidade. O verbo modal can to express a possibility or possibility in general, de modo geral. Lembrando que ele é usado para indicar que algo é possível em termos gerais, sem considerar se realmente acontecerá ou não. Então, não há uma preocupação do verbo modal se a ação vai ter o final, né, essa possibilidade vai se concretizar ou não. Simplesmente ele é utilizado para indicar essa possibilidade. Note, ou nota, né? Nós não usamos can para falar sobre possibilidades futuras, tá? Isso é um outro verbo modal, um outro verbo, né, que nós utilizamos ali auxiliar o formador de futuro, que é o will. Então, o can não fala de possibilidades futuras, ok? Modal can, de novo, né, falando aí sobre ele, para expressar a possibilidade de modo geral. Olha aqui, ó, possibilidade de modo geral. It can rain in the summer. Pode chover no verão, tá? É uma possibilidade. Então, o can sendo utilizado aqui nesse contexto para indicar a possibilidade. Outro exemplo. You can earn a lot of money as a teacher. Você pode ganhar muito dinheiro como professor. É uma possibilidade. Can earn, pode ganhar. Tá certo? E repare que nos dois exemplos eu estou falando de futuro, né? Sempre uma possibilidade de algo mais próximo, de mais imediato. Outro exemplo. It can get cold there at night, so take a jacket. Pode esfriar ou pode ficar frio lá à noite, então leve uma jaqueta. Pode, há essa possibilidade de ficar frio à noite ou esfriar, e, portanto, é uma possibilidade. O modal can sendo utilizado dentro desse contexto para indicar possibilidade. Outro exemplo. I know you can win the competition. Eu sei. O verbo to know significa conhecer ou saber. Nesse caso aqui, né? Eu sei. Eu sei que você pode vencer a competição. I know you can win the competition. Você pode, eu sei que você pode ganhar a competição. Possibilidade também, o verbo modal sendo utilizado para indicar essa possibilidade. Mas ele também pode ser utilizado para impossibilidade, para indicar a impossibilidade de determinada ação. Olha aqui, ó.
Modal can, impossibility, impossibilidade. Quando uma ação ou evento é visto como impossível de acontecer, seja por limitações físicas, lógicas ou circunstanciais. Usaremos o can't, que é a forma negativa de can, né? O can mais not, a forma abreviada vai ficar can't. Vamos ver um pouco sobre agora, né? Nós já vimos que o verbo modal can também pode indicar possibilidade e impossibilidades. Vamos para um outro verbo modal, o modal could, para pedidos. Então, todas as situações que eu utilizar o verbo modal can, eu posso utilizar o modal could também. Então, o modal could é frequentemente utilizado em inglês para fazer pedidos de maneira educada. Vou mostrar para vocês agora quando que eu utilizo o verbo modal could para pedidos. Aqui eu faço um adendo. As situações onde eu posso utilizar o can, eu também posso utilizar o could. O could ele é o passado do verbo modal can, mas ele vai parecer sempre muito mais educado do que o can. Então, nós temos aqui alguns estágios. Você pode falar de uma forma direta e vai parecer mais rude, tá? Dando comandos no imperativo. Ou você pode utilizar o modal can, que é uma linguagem mais neutra, não é mal educada com certeza, mas não chega a ser uma fala, né, um enunciado muito educado. Quando eu escolho o modal could, aí sim, a minha fala vai sempre parecer mais educada, né? Uma comunicação ali vai se dar de forma mais fácil, né? Aquele teu interlocutor vai compreender e vai sentir ali acolhido dentro desse discurso, dentro dessa fala, tá? As situações em que eu utilizo can, eu posso perfeitamente utilizar o could. Olha só, can you do me a favor? É um pouco informal. Pode me fazer um favor? Ou, could you do me a favor? Poderia me fazer um favor? Repare que no poderia, ele já soa melhor, tanto na língua portuguesa, tá? Na língua inglesa, segue o mesmo padrão, então ele é muito mais educado. Posso utilizar o can, normal, uma fala sem muito... Você simplesmente não é rude, você está tendo uma comunicação ali normal. Ao utilizar o could, aí sim você está sempre sendo mais educado, né? A pessoa vai se sentir melhor nessa fala aqui. E repare que as mesmas situações eu utilizo o can, eu posso utilizar o could, ok? Outro exemplo. Can you say thanks to your mom for me? Você pode dizer obrigado ou agradecer a sua mãe por mim? É mais informal, em contraste com o could. Olha só. Could you say thanks to your mom for me? Você poderia agradecer a sua mãe por mim? Repare na presença do poderia. Isso já traz um alento, transforma a minha fala numa fala mais educada, né? E não está parecendo tão rude, tá? O can já limita bastante essa ideia de ser rude, mas o could com certeza transforma muito bem aí o meu enunciado. Outro exemplo. Olha só. Can I speak to Amy, please? Eu posso falar com a Amy? Aqui eu utilizei o please, que transforma muito, deixa a minha fala muito mais agradável, mais educada. Eu poderia substituir por Could I speak to Amy, please? Eu poderia falar com a Amy, por favor? Repare, eu poderia. Essa fala, gente, muda tudo. Eu poderia. Olha só, eu digo assim, Can I speak to Amy, please? Eu posso falar com a Amy, por favor? Normal, né? O please aqui ele quebra bastante essa ideia, né, de rude, mas em contraste eu tenho could I speak to Amy, please? Eu poderia falar com a Amy, please, né, por favor? Repare que é muito mais educado. Então nós temos esses estágios que é bom a gente lembrar. Eu posso falar de uma forma direta, ser incisivo, utilizando verbos no imperativo, e aí a depender do contexto não tem nenhum problema, que às vezes você está falando com seus colegas, isso não tem nenhum problema. Mas em determinados contextos isso não é aceitável. Aí você pode optar pelo can, que é uma linguagem neutra, normal, você não está sendo rude, está se comunicando bem. Mas a depender da situação, e se você quer de fato passar essa ideia de educação, né, de respeito com o seu interlocutor, opte sempre pelo could. Could é sempre mais educado e não esqueça da palavrinha please, por favor. Ela vai dirimir qualquer dúvida em relação à sua comunicação, vai deixar a sua fala ali muito mais educada, tá certo? Então, tenho uma fala rude, né, dando ordens, fala utilizando o modal can, que é neutra, e could, que vai parecer sempre mais educado. Tá certo, gente? Eu espero ter ficado bastante claro aí a utilização dos verbos modais, né, especialmente aqui do could. Então, assim a gente finaliza a nossa aula de hoje.